Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui no nosso canal. E um lembrete rápido antes da gente mergulhar, para não perder nenhuma das nossas análises, siga e acompanhe o canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Vale a pena, viu? Ok, vamos lá então. Hoje a gente vai se debruçar sobre um artigo do Jornal Alfredo Wagner Online que, toca num ponto bem sensível, a baixa competitividade do Brasil. O país parece que patina, né, em rankings importantes e a culpa, parece que sempre recai sobre o governo federal. Só que o artigo, que é assinado pelo jornalista Mauro Demarchi, lá de 24 de agosto de 2025, e chama Deputados acusam o governo daquilo que também são culpados, ele sugere que o buraco é um pouco mais embaixo. A nossa tarefa aqui é, desmembrar esses argumentos. Queremos entender essa tese de que a responsabilidade pelos entraves, à competitividade brasileira não é só do Executivo, mas também, e de forma bem significativa, do Congresso Nacional. A ideia é ir além daquele conhecido jogo de empurra-empurra, sair do básico. Para começar, o artigo já joga na mesa uns dados bem preocupantes do ranking mundial de competitividade de 2025. Aquele estudo importante do IMD com a Fundação Dom Cabral, sabe? E a fotografia do Brasil, não tá nada boa, especialmente em alguns pilares que são cruciais para o desenvolvimento. Os números são de ligar qualquer sinal de alerta, não é? Posições como, 69º em custo de capital. Nossa. 68º em protecionismo, 67º em finanças públicas, 67º em legislação trabalhista ligada ao desemprego e também 67º em adaptabilidade das políticas governamentais. São colocações muito, muito baixas. Mostram desafios estruturais, enormes. Exatamente. E o que chama atenção na análise do Mauro Demarchi é justamente como ele argumenta que olhar só para o governo federal como responsável por isso, é uma simplificação. A reação de muitos parlamentares, como o texto descreve, foi essa: culpar o executivo. Mas a análise vai mais a fundo, sabe? Mostra como o legislativo tem sim uma parcela considerável de responsabilidade em cada um desses pontos aí. E como que o artigo desenvolve essa ideia de corresponsabilidade? Ele conecta as ações, ou talvez a falta de ações, do Congresso a cada um desses indicadores ruins? Sim, ele faz exatamente isso. Detalha essa dinâmica, entre os dois poderes para cada um dos pilares que você mencionou. Não é para tirar a responsabilidade do governo, claro, o executivo tem um papel central na condução econômica e política, óbvio, mas é para mostrar que o Congresso não é um mero espectador. Pelo contrário, muitas vezes atua de forma a, perpetuar ou até agravar os problemas. Vamos pegar o primeiro ponto que você citou, as finanças públicas. A gente está em 67º lugar. Como é que o artigo descreve essa dinâmica executivo-legislativo nesse caso específico? Então, o texto aponta para uma via de mão dupla, sabe? De um lado, o governo frequentemente propõe ou executa um aumento de gastos, muitas vezes sem indicar fontes de receita claras ou sustentáveis a longo prazo. Isso gera desconfiança sobre a trajetória fiscal, Do outro lado, o Congresso não só aprova boa parte desses gastos, mas também adiciona suas próprias pressões, principalmente através das famosas emendas impositivas. As emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a executar, certo? Elas realmente engessam o orçamento desse jeito. Engessam e muito. O artigo argumenta que elas, somadas à pressão constante por mais verbas, para bases eleitorais ou setores específicos, criam um orçamento extremamente rígido. Aí fica pouco espaço para investimento estratégico, para cortar a despesa quando precisa ou para responder a crises. O resultado prático? Um déficit fiscal persistente ou crescente e um aumento do risco país. Isso afeta toda a economia. O Congresso, nesse cenário, contribui ativamente para a deterioração das contas públicas, mesmo quando critica o governo por gastar demais. É complicado. Entendi. Então tem uma ação dos dois lados que leva ao resultado ruim nas finanças. E como isso se conecta, por exemplo, com o custo de capital? Nossa pior colocação, 69º lugar.
O artigo faz essa ligação? Faz sim. O alto custo de capital no Brasil, segundo a análise, também é fruto dessa combinação aí. O governo contribui com a estabilidade macroeconômica, inflação alta, juros básicos elevados para tentar conter essa inflação, metas fiscais que o mercado financeiro muitas vezes considera pouco críveis, né? Tudo isso aumenta a percepção de risco e, consequentemente, o custo do dinheiro. Fica tudo mais caro. E o Congresso? Onde entra a responsabilidade legislativa nisso? Olha, o artigo aponta para a resistência do Congresso em aprovar reformas estruturais que poderiam melhorar o ambiente de negócios e reduzir o chamado custo Brasil. Reformas que simplificassem o sistema tributário, diminuíssem a burocracia para abrir e fechar a empresa ou modernizassem marcos legais importantes. A dificuldade em avançar com essas pautas, muitas vezes barradas por lobbies ou interesses setoriais dentro do próprio Congresso, contribui para manter um ambiente de negócios complexo e arriscado. E isso, por sua vez, mantém o custo do capital nas alturas, desestimulando o investimento produtivo e encarecendo o crédito para todo mundo. É um ciclo. Faz todo sentido. Essa questão da falta de reformas estruturais é um tema que sempre volta, né? E sobre o protecionismo, onde a gente ficou em 68º, como o artigo descreve a participação dos dois poderes aí? De forma bem semelhante, viu? O executivo, muitas vezes, adota medidas protecionistas clássicas. Impõe tarifa de importação alta, cria barreira técnica ou sanitária, sempre com aquele argumento de proteger a indústria nacional ou setores estratégicos. Isso, claro, dificulta a competição e o acesso a tecnologias e insumos mais baratos lá de fora. E o legislativo vai na mesma linha, acompanha isso. O texto argumenta que sim, e de forma bem ativa. O Congresso frequentemente aprova leis que criam reservas de mercado, sabe? Estabelece regimes tributários especiais que favorecem certos setores em detrimento de outros, ou até dificultam a entrada de competidores estrangeiros. Essa combinação de ações do Executivo e do Legislativo resulta numa economia relativamente fechada, com baixa inserção nas cadeias globais de valor. A consequência que o artigo aponta é menor pressão por inovação e eficiência aqui dentro. E aí, potencialmente, produtos mais caros para o consumidor e menor competitividade geral do país. Entendi. A responsabilidade parece ser compartilhada também na questão da abertura comercial. Um ajuda o outro a fechar, né? E quanto à legislação trabalhista? Outro 77º lugar. Onde o artigo situa a culpa aí? Isso torna a contratação e a demissão processos mais complexos, mais caros e juridicamente arriscados para as empresas, o que pode acabar desestimulando a formalização e a criação de vagas, né? E qual o papel do Congresso nesse ponto específico da legislação trabalhista? O texto indica uma forte resistência parlamentar a propostas que visem flexibilizar a legislação trabalhista, adaptar as novas formas de trabalho às necessidades de diferentes setores econômicos. Além disso, o Congresso frequentemente aprova a criação de novos encargos ou custos sobre a folha de pagamento, o que onera ainda mais a contratação formal. O resultado combinado dessas ações, segundo o artigo, é o mercado de trabalho engessado. Fica difícil para as empresas se adaptarem a ciclos econômicos e isso contribui para manter taxas de desemprego estruturalmente elevadas. A falta de modernização das leis trabalhistas acaba sendo então uma responsabilidade compartilhada. Ninguém mexe direito nisso. Pois é, essa análise da legislação trabalhista mostra bem como a inércia ou então a ação em direções opostas pode prejudicar, né? E, finalmente, a gente tem a adaptabilidade das políticas governamentais, também na 67ª posição. Como o artigo explica essa classificação tão baixa? Aqui, a crítica se volta para a dificuldade de implementar políticas de forma consistente e previsível. É um problema sério. O governo, por um lado, é apontado no texto por demonstrar lentidão na execução, muito improviso em algumas medidas e mudanças frequentes de regras ou diretrizes. Isso gera uma insegurança jurídica enorme e dificulta o planejamento de longo prazo por parte dos agentes econômicos. Quem vai investir sem saber como vai ser amanhã, né? E o Congresso contribui para essa falta de adaptabilidade ou de previsibilidade também? O artigo argumenta que sim, e de maneira bem significativa.
O Congresso frequentemente atua como um freio ou então como um modificador substancial das propostas que vêm do Executivo. Isso em si não seria um problema se fosse baseado em aprimoramento técnico, debate qualificado. Mas o texto sugere que, muitas vezes, essas alterações ou até bloqueios são motivados por interesses de bancadas específicas, lobbies setoriais ou simplesmente pela disputa política entre governo e oposição. Fla-flu, sabe? Essa dinâmica torna o processo de formulação e implementação de políticas muito lento, errático e pouco adaptável às necessidades reais e dinâmicas do país. O impacto disso? Uma grande desconfiança por parte de investidores e empreendedores. Ninguém confia. O texto chega a citar algum exemplo mais concreto dessa dinâmica, onde uma política importante foi afetada por essa falta de alinhamento entre os poderes? Sim, o artigo menciona o caso da reforma tributária, como um exemplo assim emblemático disso. Descreve como o governo apresentou uma proposta inicial que muitos especialistas consideraram meio genérica, sabe? E com um cronograma de transição excessivamente longo. O Congresso, por sua vez, demorou décadas para conseguir votar o tema de forma mais substantiva. Uma eternidade. E quando finalmente votou, o processo resultou num fatiamento da proposta original. Incluíram inúmeras exceções, regimes especiais, tratamentos diferenciados para diversos setores e categorias. Aquela coxa de retalhos. Ou seja, a reforma saiu, mas não exatamente como planejado ou como talvez fosse o ideal para simplificar de verdade a coisa toda. Exatamente isso. O artigo até reconhece que a aprovação foi um passo importante, esperado há muito tempo, claro. No entanto, ressalta que a complexidade do sistema tributário, que era um dos principais problemas a serem combatidos, acabou persistindo em grande medida. Justamente por causa dessas exceções e regimes especiais negociados e inseridos durante a tramitação no Congresso. É um exemplo claro de como a interação entre executivo e legislativo, mesmo quando resulta numa aprovação, pode gerar um resultado final que fica aquém do necessário para realmente impulsionar a competitividade. É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque essa dinâmica que o jornalista Mauro Demarchi descreve, essa troca de acusações, essa corresponsabilidade pelos problemas, isso acaba mascarando a dificuldade de encontrar soluções conjuntas, né? O artigo explora as consequências práticas disso para o país. O que significa, no dia a dia, essa falta de alinhamento. Sim, o texto é bem direto quanto às consequências. Significa, fundamentalmente, que o Brasil perde terreno em competitividade global. E isso não é só um número num ranking, né? É muito mais que isso. Significa perder oportunidades de crescimento econômico, de geração de empregos de melhor qualidade, de atração de investimentos que poderiam trazer inovação, tecnologia. A falta de capacidade, ou talvez de vontade política mesmo, do Executivo e do Legislativo em assumir responsabilidades conjuntas e levar adiante as reformas estruturais necessárias, tributária, administrativa, trabalhista, enfim, cria um ciclo vicioso. Que ciclo vicioso seria esse? Como ele funciona? O artigo descreve um cenário onde os governos continuam tomando decisões muito de curto prazo, cedendo a pressões de grupos de interesse ou pensando só no próximo ciclo eleitoral, muitas vezes aumentando gastos sem planejamento adequado. Ao mesmo tempo, os parlamentares usam o orçamento para fins mais localizados através das emendas, aprovam mais despesas sem a devida contrapartida de receitas ou de cortes em outras áreas. E ainda barram mudanças que, apesar de serem potencialmente impopulares no curto prazo, seriam essenciais para a saúde econômica do país a longo prazo. Essa dinâmica toda acaba perpetuando a baixa produtividade, a alta carga tributária, a burocracia excessiva e a insegurança jurídica. Fica tudo travado. E quem acaba pagando a conta por essa falta de sintonia e por essa inércia toda, segundo a análise lá do jornal Alfredo Wagner Online? Olha, somos todos nós, a sociedade. O artigo enfatiza que os mais prejudicados são aqueles que produzem, que investem, que geram empregos e que trabalham. O pessoal que está na ponta. A permanência do Brasil em posições ruins nos rankings internacionais não é só uma questão de imagem, de ficar feio na foto. Tem efeitos muito concretos. Afugenta investimentos, tanto estrangeiros quanto nacionais, que poderiam modernizar nossa economia. Encarece o crédito para empresas e famílias, dificulta a inovação e a abertura de novos negócios
e, no fim das contas, limita o potencial de crescimento sustentável do país, afetando a renda e a qualidade de vida da população como um todo. Fica bem claro que o custo desse jogo de empurra político é altíssimo para o desenvolvimento brasileiro, né? É um preço que a gente paga caro. Sem dúvida nenhuma. E conectando isso a um quadro mais amplo, a conclusão do artigo é bastante incisiva, sabe? Não existe uma solução simples ou um culpado único para a baixa competitividade brasileira. A melhora depende fundamentalmente de uma mudança de postura, de uma real corresponsabilidade política entre o governo federal e o Congresso Nacional. Os dois precisam trabalhar juntos. Apontar o dedo só para o Palácio do Planalto pode ser uma estratégia politicamente conveniente para os parlamentares, para se eximirem de responsabilidade perante seus eleitores. Mas, segundo a análise, é uma visão limitada, que não reflete a complexidade do problema e acaba sendo injusta com a sociedade. A população espera e merece mais planejamento, mais colaboração e mais visão de futuro de seus representantes eleitos em ambos os poderes. Então, para sintetizar a mensagem central que a gente extrai desta análise do artigo do jornal Alfredo Wagner Online, a dificuldade do Brasil em avançar em competitividade não se explica culpando só o governo ou só o Congresso. É, na verdade, um sintoma de uma falha mais profunda no nosso sistema político, né? Uma dificuldade crônica de colaboração eficaz entre executivo e legislativo na busca por reformas estruturais. Esse desencontro estratégico, essa falta de um projeto comum de longo prazo, isso cobra um preço muito elevado do país e de todos nós brasileiros. Exato. E isso talvez nos deixe com uma provocação final aqui para quem nos acompanha. O artigo foca muito nessa relação executivo-legislativo, que é central, claro, mas pensando um pouco além, como outros atores relevantes, sei lá, o Poder Judiciário com suas decisões que impactam o ambiente de negócios, os governos estaduais e municipais com suas próprias políticas, o setor produtivo, as universidades, a sociedade civil organizada, como todos eles podem influenciar essa dinâmica. Como podem pressionar, ou mesmo contribuir para que essa necessária corresponsabilidade entre os poderes finalmente aconteça e que o foco se volte para soluções de longo prazo em vez de interesses imediatos ou brigas políticas. Fica aí uma reflexão importante sobre o nosso papel coletivo nesse processo todo. Uma excelente questão para a gente continuar pensando, sem dúvida. Esperamos que esta exploração dos argumentos do artigo tenha sido útil e tenha trazido novas perspectivas sobre os desafios da competitividade brasileira. E lembre-se, para mais análises como esta, não deixe de seguir e acompanhar o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.